Lucas 21. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Não era nem de prata, nem de ouro, de cobre. E disse: afirmo que essa viúva pobre, com moeda de cobre, colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. 2 moedas de cobre dava para ela 2 dias de alimentação. Uma moeda de cobre, ela conseguia fazer o almoço, a janta do dia, e outra moeda de cobre, o almoço, a janta do outro dia. Alguns dos discípulos de Jesus estavam comentando alguma coisa. E chega ao nosso conhecimento que um desses comentários era como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Então Jesus disse: disso que vocês estão vendo, que cada pedra daquela tinha dádiva, tinha ouro, pedra sobre pedra, mas ouro, pedra sobre pedra, muito ouro, muito ouro. Então Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Até os árabes iam ajudar nisso, por causa do ouro. Romanos e árabes se juntaram nisso. Então, alguns discípulos perguntaram a Jesus: mestre, quando acontecerão essas coisas? De não ficar pedra sobre pedra. Outra pergunta: e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Então Jesus respondeu: olha, tenham cuidado para que vocês não sejam enganados. Até porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não os siga. E de fato isso aconteceu. Várias pessoas naquela época, depois da morte de Jesus, surgiram dizendo que era o Cristo, era o Messias, era o ungido que Israel esperava. E não era. E os discípulos, sabendo disso, não o seguiram, mas muitos judeus o seguiram e se deram mal. Até hoje, muitos judeus ouvem de outros judeus: eu sou o Cristo, eu sou o ungido, eu sou o Messias. Mas não é. Até hoje os judeus são enganados. Mas ali ele estava falando para o tempo dos discípulos vivos. Isso ia acontecer, e aconteceu. Mas eles não o seguiram. Então Jesus diz: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, guerras e rumores de guerra, não tenha medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não virá imediatamente. E de fato eles ouviram guerra dos romanos com os espanhóis, os romanos com os árabes, os romanos com os da Grécia, os romanos com os da Turquia, os romanos com os do Egito. Eles ouviram guerra e rumores de guerra contra os germanos, contra os espanhóis, contra os macedônios, contra os babilônios, contra os jordanienses. Eles ouviram.
Mas não era o fim. Para que os muros fossem derrubados e não ficasse pedra sobre pedra. Aí depois ele vai ouvir falar, vai vir falando já de algo futuro. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso acontecer, lá 2000 anos depois, 120 jubileu, 775 mil Shemitah. Antes de tudo isso acontecer, os cristãos vão ser presos, vão ser perseguidos. Então, entregarão as sinagogas e prisões. O povo da sinagoga vai ser preso. Vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. E perseverando, vocês obterão a vida. É perseverando que vocês obterão a vida. Agora veja bem, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Aqui é uma profecia dupla para Jerusalém há 2000 anos atrás e para Jerusalém agora, já na figueira florescida de Israel. Para 2000 anos atrás está escrito o seguinte: os que estiverem na Judéia, em Belém, Betânia, faixa de Gaza, fuja para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses dias são dias de vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. E os últimos gentios foram os ingleses, junto com os árabes ali e tal. Aí se cumpriu o tempo dos gentios, a figueira floresceu, Israel surgiu. Bom, eu quero dizer que vai haver sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra.
As nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar, tsunami, maremoto, enchentes. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. É o que a gente está vendo aí. Tá? O povo apreensivo com o que está para acontecer no mundo. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. E Jesus contou essa parábola e falou: observe a figueira e todas as árvores. Os discípulos sabiam: observe Israel e todas as nações. Eu te falei que ela vai secar, ela vai ser destruída, mas ela vai ter um tempo em que os gentios vão pisar sobre ela e vai ter um tempo do fim. Então ela floresce. Quando elas brotam, vocês mesmo percebem e sabem que o verão está próximo. O verão aqui é uma palavra que ele usou no hebraico para dizer o seguinte: a rocha incandescente vem sobre o meu público, contado como a areia do mar, filho de Abraão, e virá num tempo de chocolate quente, de Páscoa. Chocolate quente para os gentios. Páscoa judaica. Essa é a palavra original grego e hebraico que está por trás de verão, que muita gente considera estação do ano, e que não é. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saiba que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Essa geração aqui é a geração da figueira florescida de Israel, cuja qual já estamos com 75 anos dela florescida. Faz agora dia 26 de abril. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, de bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. E Lucas 21, verso 37, vai concluir que Jesus passava o dia ensinando no templo. E ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado Monte das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Agora veja bem. Às 18 horas, ao entardecer, ele subia para o Monte das Oliveiras. Ele ensinava durante o dia e à noite ele subia para o Monte das Oliveiras.
Entende tu esse recado? Entende tu esse mistério? Espero que sim. Ricardo Luiz.